Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O programa O Mundo da Criança que hoje está super especial. Ao meu lado ele, sempre o incansável Francisco Agostinho Júnior, médico pediatra, doutor Francisco, meu parceiro desse programa. Eu diria até que ele é o dono do programa, embora não assuma. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança nesta tarde de sábado. E realmente, como o Marcos mencionou, nós temos um programa hoje realmente muito interessante para você que é família, para pai, mamãe. Nós vamos falar um assunto que, se não está dentro da sua casa, está ali muito próximo, porque nós vamos falar sobre alergia ao leite de vaca. E nós temos, assim, realmente uma honra, estamos muito felizes, Marcos, porque nós estamos recebendo uma pessoa que é querida nossa, amiga, e que vem lá de São José do Rio Preto, tem muita experiência em São Paulo, vem da Universidade de São Paulo, é a nutricionista Renata Pinotti. E ela está aqui com a gente e nós vamos conversar muito sobre alergia à proteína do leite de vaca, mas você pode ter até a oportunidade de alguma dúvida muito específica com o seu bebê, com a sua criança, ligar para cá, 3454-4000, e nós vamos responder a sua dúvida, porque a oportunidade de ter a Renata aqui é ímpar, pessoa muito experiente no assunto, conhece tudo, Marcos, e realmente eu tenho certeza que esse programa vai chegar até a sua casa de uma maneira a modificar valores, conceitos e trazer alguma praticidade lá na cozinha que você precisa, que você na compra tem dúvida, os aspectos de como comprar, etc., e muita coisa que envolve esse assunto tão atual, tão frequente, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Não é muito fácil, né, Marcos? É a criança que tem aquela cultura toda familiar de tomar, foi gerado todo mundo com leite de vaca, de repente surge lá um filho que tem esse diagnóstico que é difícil manobrar. Mas a Renata... surge mesmo, né? E surge mesmo, você tem um em casa. Surge mesmo, não tem jeito. Mas, Renata... a Renata Pinotti, vou repetir, é nutricionista, ela vem lá de Rio Preto, ela presta consultoria à Danone, empresa também que tem sido parceiro do programa Mundo da Criança, e a gente fica muito feliz porque a Danone presenteou a presença da Renata aqui, nós conversamos muito e convencemos a Marina, olha, traga a Renata para falar sobre alergia à proteína do leite de vaca. Qual é o objetivo? O objetivo é chegar a informação correta a você, telespectador, a você que é papai, que é mamãe e que realmente merece todo esse carinho do programa Mundo da Criança. Renata, olha, muito obrigado porque você está aqui, muito obrigado porque você viajou apenas para o programa Mundo da Criança. Obrigado, viu, Renata? Imagina, eu que agradeço o convite, doutor Francisco, Marcos, é um prazer enorme estar aqui, foi um prazer fazer essa viagem. Legal. Muito bom, né, Marcos? Ótimo. E aí, realmente, a Renata, ela tem livro, nós vamos mostrar, e é uma pessoa realmente muito experiente. Agora, nós vamos começar assim do elementar, aquele básico, que vai falar, olha, mas que negócio de alergia à proteína do leite de vaca, que alergia ao leite de vaca, que agora todo mundo fala e todo médico faz diagnóstico e muda leite. Mas o que é mesmo alergia a leite de vaca? Você já aproveita e já fala assim, olha, uma coisa é alergia à proteína do leite de vaca, outra coisa é intolerância à lactose. São as dúvidas que as mães vivem assim, né? Realmente. Ótima pergunta até para a gente começar, porque essa é a dúvida geral e às vezes não só dos pais, mas até de muitos profissionais, né? Nutricionistas também às vezes confundem, alguns médicos, porque realmente é confuso. O que é lactose, né? O que é alergia? A alergia ela é uma reação à proteína do leite, né? A proteína é uma molécula, né, formada por vários aminoácidos e é um dos nutrientes presentes no leite. Quando a criança que é alérgica, ela consome um alimento que possui a proteína do leite, não pode ser o leite, um iogurte, uma bolacha feita com leite, um bolo feito com leite, essa proteína chega no
no organismo da criança e o organismo dela reconhece como se fosse uma substância estranha, como se fosse uma bactéria, um vírus, e ela vai produzir anticorpos ou algumas células inflamatórias para combater essa proteína. E é por conta disso que vem os sintomas. E aí uma criança com alergia, ela pode ter sintoma gastrointestinal, então a gente fala desde refluxo, diarreia, sangue nas fezes, ou intestino muito preso, que também pode aparecer, não só a diarreia. Até sintomas de pele, como urticária, que são placas vermelhas que coçam, né? A dermatite atópica grave, que são feridas, né, na pele, a pele, aquela pele bem grossa, bem vermelha, bem ressecada, que forma feridinha, às vezes até secreção. E sintomas respiratórios, né? Então asma, chiado. Mas lembrando que assim, o sintoma respiratório de forma isolada, então só uma rinite, só uma coriza, raramente está associado à proteína do leite. Geralmente está muito mais associado a fatores climáticos, alergia a pólen, ácaro, né? Que acho que o senhor sabe bem mais que eu até nesse sentido. Porque a gente também migrou de uma fase onde nada era alergia a leite para uma fase agora que tudo é o leite. Né? Então a gente também tem que ter, exatamente, a gente tem que ter esse discernimento que também não é para a gente evoluir proposto. Então é preciso, assim, na suspeita de alergia, quando tem o sintoma, investigar sim, mas ter certeza se é ou não. Porque de 17% das crianças que podem ter suspeita de alergia a leite, quando a gente faz o diagnóstico diferencial de forma correta, só 2 a 3% realmente tem alergia à proteína do leite. Né? Essas coisas, Marcos, acabam trazendo problemas assim. Na verdade, a alergia assim é chato. É chato, porque olha, é difícil, muda a rotina da família e agora tem que comprar isso. E às vezes é uma situação de alergia assim mais importante, né? Isso até que eu gostaria que você mencionou muito bem, que a gente tem vários sistemas que podem estar acometidos, né? Ela lembrou o sistema digestório, sistema respiratório, a pele, né? Até há crianças que têm enxaqueca, dor de cabeça, sabe? Porque tem alergia à proteína do leite de vaca. Então isso acaba na família gerando aí uma dificuldade e mesmo porque às vezes tem um caráter familiar, né? Isso que eu queria que você abordasse, mas às vezes tem um irmãozinho que não é, né? Essa é uma dificuldade muito grande, porque a alergia, eu falo que é diferente de intolerância à lactose, né? Porque na intolerância, você não digere a lactose, que é o açúcar do leite. Então, o problema na alergia não é a lactose, é a proteína. A lactose é o açúcar do leite. Para pessoas que não conseguem digerir o açúcar do leite, geralmente adulto, idoso, ou pós uma inflamação intestinal, que a gente diminui a produção dessa enzima, não fez a digestão direito, vai ter diarreia, cólica e gases. Esse é o sintoma da intolerância, né? Então, na intolerância, você tem a meia dieta. Você pode consumir um pouco menos de lactose, né, que você não vai ter sintoma, você tolera bem e tudo bem. Na alergia, não. Na alergia não existe meia dieta. Então, você tem que fazer a dieta totalmente isenta dos alimentos que possuem a proteína do leite. Então, não pode uma bolachinha, um pedacinho faz mal sim, né? Então, muitas pessoas acham, não, isso é frescura. Não, um pedacinho não vai ter problema. E tem muito problema. Então, a gente tem as crianças que chegam a fazer reação anafilática, que podem evoluir com edema de glote, né? E parada respiratória. É muito sério. É muito sério. Algumas Ela pode, vezes é muito sério, ela tem né? risco de morte real, né? Então, é diferente da intolerância. Então, a gente não pode olhar com a mesma flexibilidade que a gente olha para a intolerância. Por isso que é muito importante desmistificar as duas, porque o tratamento é diferente, o risco de morte é completamente diferente, né? O risco da doença é outro. E é muito difícil você lidar com a dinâmica familiar. Porque a alergia, o tratamento da alergia impõe uma mudança para a família inteira. Não é um tratamento da criança alérgica. Porque a família inteira vai ter que mudar toda a dinâmica, a forma de lazer. Então não é todo restaurante que dá para ir, né? Então, às vezes vai numa festinha, como que eu vou levar meu filho se alguma criança der um docinho para ele, né? Porque às vezes acontece, a hora que você vê, já tem uma criança dando brigadeiro para outra. Então, é o medo que cerca a alergia, o grande problema. Que a gente precisa ajudar os pais a lidarem com isso de uma forma mais fácil. Esse é o papel da nutricionista, que pra gente é importante, porque isso que ela está dizendo, se você soubesse como a gente apanha nisso, todo dia no consultório,
porque ela foi clara, a intolerância à lactose é um problema lá de digestão do intestino, enzimas, né? Agora o problema da alergia à proteína, ela é imunológico, né? Então é o sistema imunológico comprometido. E aí você tem desde coisas simples, criança que coça aí as dobrinhas, até choque anafilático, né? E então realmente essa situação que é importante. Agora, o social que envolve, porque em casa, você sabe que a casa de uma criança, ela tem a mãe e o pai, né? Tem o irmão, mas tem uma avó, né? Que bom, aliás. Que bom que tem uma avó, né, Ana? Porque assim, você sabe aquela avó que gosta de fazer docinho de leite, né? Então, mas olha, fui eu que fiz esse doce, imagine que vai fazer mal. De jeito nenhum. Né? Então, isso é uma dificuldade. Você que é nutricionista tem que montar os pratos, realmente é difícil, né? E tem um detalhe assim importante, com a avó nós estamos brincando, porque nós estamos no mesmo nível das avós, né, Marco? Estamos nessa faixa. Nessa faixa de avó. Chegamos. Então, nós chegamos lá. Somos novos ainda. Mas tem a escola, né? Hoje tem a creche, né? Então, às vezes a criança vai para a creche com uma dieta muito específica de casa, etc. Agora, na creche, você sabe, tem para cada sala 10, 15, 20 crianças, né? E uma profissional, 2 profissionais, né? Que fazem um esforço danado para dar conta, mas às vezes não dá, né, Renata? Exatamente. Essa é uma das realidades mais difíceis da alergia, né? Porque eu falo que o social é o mais complexo. Então é onde a gente realmente precisa ajudar essas famílias para lidar com isso de uma forma um pouco mais tranquila, né? Então, eu já cheguei atendendo no consultório a mãe, a criança, a avó e a babá. Traz todo mundo para cá. Não veio né? muito, porque às vezes veio mais. Veio mais, né? Tem o vizinho, a pratinha, vai muito lá, a madrinha. Fica muito tempo na casa do vizinho, vamos trazer o vizinho também. Traz o vizinho também, traz todo mundo que está envolvido na alimentação da criança. E ensinar receitas alternativas é o mais importante. Porque é mais simples do que a gente imagina. Mas o mundo está muito em volta de leite, derivado, né? Então você vai numa padaria, numa rotisseria, né, nos restaurantes. Então tem muito uso do leite, da manteiga, do creme de leite, do queijo ralado. Então a gente precisa só desmistificar isso, né? E voltar a cozinhar em casa. Então, se você olhar, a receita original de esfirra não vai leite, de coxinha não vai leite, de bolo, vários bolos não vão leite. Então, bolo de cenoura, bolo de banana, bolo de laranja, pandeló, tem um monte de receita sem leite. Então, é mais comum do que a gente pensa, só que a gente só precisa desmistificar que isso é difícil. Olha, avó, pode fazer o bolo de cenoura? Só não faz a cobertura de brigadeiro, né? Pode usar chocolate em pó sem leite, né? Com água e açúcar, tá certo. Então... apresentar alternativas, né? Exato. Porque realmente a pessoa já é algo assim que vai mudar a sua rotina. Para ela desenvolver, para ela buscar é muito mais difícil. Alguém que traga isso mastigado facilita e muito, né? E isso é assim, quando a pessoa, a família, a mãe, né, se envolve, é muito interessante, porque é uma vitória para ela, né? Sem dúvida. Ela muda a rotina de casa e ela se sente muito feliz porque está conseguindo fazer o bolo de cenoura, o bolo de laranja. E aí, assim, Marcos, essa semana eu até brinquei com uma família, assim, é o aniversário, então é o aniversário, o que eu vou fazer? Olha, eu falei, é muito fácil, a senhora faz um bolo, a senhora coloca um rótulo assim grande, ó, bolo de forma de aminoácidos livres. São gênios, ninguém vai ter isso, não vai ter outra criança que tenha um bolo assim tão original como forma de aminoácido livre, o bolo. Está liberado, né? Para todo mundo. Está liberado para todo mundo pode comer. Mas essa dificuldade, assim, a escola, né? Na sexta-feira na escola, né, Renata, tem a festa dos aniversariantes. Sim. Você já viu uma escola, né, que não tem gente que leva brigadeiro? Não tem. Tem, Renata? Não, é muito difícil. Então, assim, a escola é uma outra dificuldade que a gente tem hoje em dia, porque grande parte dessas crianças desenvolviam tolerância ao leite e saravam da alergia até 1 ano e meio, 2. Só que as alergias estão se tornando mais graves e mais persistentes com o passar dos anos.
Então, há 10 anos atrás era mais tranquilo, a gente lidava com a alergia de uma forma. Hoje, a gente está se deparando com alergias mais persistentes. Então, essas crianças estão indo para a escola. Então, levar o seu filho para a escola e delegar o cuidado dele para uma pessoa que você não conhece, já é difícil para os pais. Quando o seu filho ainda tem alergia, que não é só o lanchinho que você vai mandar para ele, é toda essa dinâmica da festinha da escola, né? Então a gente se deparou com algumas situações que escolas não aceitavam a criança. Eu acho interessante isso que você está falando, porque também a conscientização da criança e como a criança aprende, né? Sim. Se você tiver uma família que assume o fato, e a criança e a família assume, quanto mais grave é o problema. Que se ela sabe assim, que a criança toma leite, mas tem uma dorzinha de barriga lá, ou vomita uma vez ou duas, ela até às vezes escorrega. Mas se souber assim, que a criança tem um choque anafilático, não escorrega. Né? Não, assim, Então, isso aí é proporcional à gravidade, né? Esse assumir, assim, de fato, o problema de maneira absoluta, assim. Que é algo muito do ser humano mesmo, né? De só se atentar quando você fala, ó, vai morrer. Isso aí, eu faço sempre a comparação. Olha, a senhora, se fosse diabético, se a senhora fosse para uma festa e enchesse ele de brigadeiro, ele poderia entrar em coma diabético. A senhora não ia permitir nunca. É a mesma coisa com alergia. Se você tiver uma criança com sintomas assim importantes, você tem que tomar cuidado pelos riscos que você acaba trazendo. Então, a grande maioria, é isso que eu queria perguntar para você, a grande maioria não são sintomas tão graves. O choque anafilático é raro, mas a gente precisa cuidar para que esse aspecto seja a criança fique assintomática. Agora, fala assim, nós estamos exagerando, nós que eu falo, os médicos e eu no meio, né? Mas com o diagnóstico, realmente a gente tem assim um aumento da frequência dessas alergias alimentares e do leite de vaca. Não, realmente está aumentando. Então a gente teve um aumento da cobertura diagnóstica, né? Então a gente tem muito mais informação sobre a alergia alimentar hoje em dia, porém as alergias realmente elas estão aumentando e elas estão mudando de perfil, porque a gente tinha criança que ela era alérgica a leite. Hoje ela tem um número muito maior de criança que reage a leite, soja, ovo, trigo, mais alimentos, né? Que a gente fala de múltiplas proteínas, né? Alergia múltipla. Então, são alergias mais graves, o número de anafilaxia está aumentando também. Então, as crianças saravam mais cedo, elas estão demorando mais tempo para sarar. Eu falo que eu não falo mais de tempo. Quando que o meu filho vai sarar? Eu falo, depende de cada organismo. Porque eu falo, já me passei por algumas situações de criancinha que eu comecei de bebezinho, falar, tia Rê, com 5 anos, você não falou que eu ia sarar? Aí eu falei, né? E aí dói, né? A gente chora por dentro. Porque eu falo assim, a gente fica lá, orienta, mas por dentro a gente está totalmente envolvido, né? Com a família, com a criança. Então a gente sofre junto. Então hoje a gente lida assim, depende de cada organismo, a gente, né? Lógico, quanto antes você diagnostica, quanto antes você trata, mais cedo a criança desenvolve tolerância. A gente vai para o intervalo, Renato, mas assim, você acaba definindo um fato, quer dizer, a alergia realmente existe, ela está crescendo, um problema do sistema imunológico, vários sistemas comprometidos, mas eu quero deixar assim, que é um problema de sensibilidade, independe da quantidade, né? Não depende de quanta gota ele vai comer, se é uma gota ou se é um balde. Se ele tiver uma alergia, ele vai ter sintoma por isso. Esse é o aspecto importante, né? Vamos rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência com o programa O Mundo da Criança de hoje, batendo papo aqui com a nutricionista Renata Pinotti, que está aqui falando de um assunto muito bacana, a alergia. E, aliás, no começo, a primeira explicação dela ficou interessante, porque assim, doutor, receber uma informação hoje que você tem, ou seu filho tem uma intolerância à lactose, é ótimo, né? É ótimo. Fala a verdade, esse cara sai feliz da vida. Rapidinho o intervalo, não sai daí não, a gente volta na sequência, até já.